50 anos depois, episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Continuação do capítulo 6 da primeira parte. Assim foi que, depois de muito meditar no dia imediato ao casamento de Elvídia, deliberou procurar Cláudia Sabina, pela primeira vez no seu palácio do Capitólio. Sua liteira foi recebida no átrio com geral alegria, mas a mulher do prefeito, não obstante o esforço sobre-humano para dissimular a contrariedade que lhe causava a visita inesperada, recebeu-a com enfado e altivez. A mulher de Elvídio, contudo, apesar do orgulho que a hierarquia do nascimento lhe avivara no coração, mantinha-se serena e digna na sua atitude de sincera humildade. Senhora, explicou a filha de Júlia Spinter após as saudações usuais, venho até aqui solicitar seus bons ofícios para a nossa tranquilidade doméstica. Às suas ordens, retrucou a antiga plebeia, assumindo ares de superioridade e cortando a palavra da interlocutora. Terei o máximo prazer em lhe ser útil. Não lhe sendo possível devassar os sentimentos mais íntimos da esposa de Lólio Úrbico, a seu respeito, a nobre senhora prosseguiu com simplicidade. Acontece que o imperador, com o cavalheirismo e a magnanimidade que lhe marcam as atitudes, convidou meu marido para acompanhá-lo à Grécia, onde talvez se demore mais de um ano. Elvídio, porém, tem numerosos trabalhos em perspectivas e que dizem com a nossa tranquilidade futura. A referida excursão, com a honrosa incumbência que lhe foi confiada, representa para nós um motivo de honra e alegria e, contudo, resolvi apelar para o seu prestígio generoso junto do César, a fim de que dispense meu marido dessa comissão. Oh, mas isso seria transtornar completamente os planos de Augusto, disse Cláudia Sabina com visível ironia. Então a esposa de Elvídio não se alegrará de compartilhar com ele a sagrada confiança do império? Não me consta que uma patrícia de nascimento fugisse algum dia de comungar com o marido nos esforços preciosos que elevam o homem às culminâncias do serviço oficial. Alba Lucínia escutava-a surpreendida, entendendo integralmente aqueles conceitos irônicos e atrevidos. Atender a um pedido dessa natureza é humanamente impossível, prosseguiu com expressões fisionômicas quase brutais. Elvídio Lúcius não poderá esquivar-se do programa administrativo, julgando desse modo que o seu coração de mulher venha a conformar-se com as circunstâncias. A filha de Fábio Cornélio ouvia as palavras mordentes, recordando as confidências de Túlia relativamente ao passado do esposo. Atentava para os gestos da antiga plebeia, elevada pelo destino às melhores posições nos círculos da nobreza, e sentia no todo de suas expressões, contrafeitas e estranhas, um vasto complexo de odiosos sentimentos recalcados. Somente o ciúme poderia transformá-la de tal modo a ponto de modificar os traços mais graciosos da fisionomia. Não contavam elas a mesma idade, mas possuíam ambas os mesmos atrativos físicos da mulher formosa que ainda não chegou ao outono da vida e guarda as melhores prendas da primavera. Ao passo que Alba Lucínia atingira os 38 anos, Cláudia chegara aos 42, apresentando as duas as mesmas disposições de mocidade refletida. Notando que Alba Lucínia lhe reparava todos os gestos, analisando-lhe as mínimas expressões com a sua observação inteligente e guardando toda a sua superioridade em face dos seus conceitos apressados, a esposa de Úrbico irritou-se profundamente. Afinal, exclamou quase ríspida para Patrícia, que a escutava em silêncio, a senhora pede-me o inexequível, pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros ao sabor da sorte. Eu mesma, possuindo o prestígio para o qual venho apelar, não consigo ladear semelhantes contingências.
Casada com o prefeito dos pretorianos, já lhe ouvi dos próprios lábios a dolorosa afirmativa de que não poderá querer-me nunca. Assim falando, fixou na interlocutora os olhos chamejantes de cólera, enquanto Alba Lucínia sentia o coração pulsar precípite. E sabe a senhora quem é a mulher que detém as preferências do meu marido? Perguntou a antiga plebeia com expressão odienta e indefinível. A nobre Patrícia recebeu-lhe a alusão atrevida, de olhos úmidos, nos quais transparecia a dignidade d'alma. O seu silêncio, murmurou Sabina, arrogante, dispensa maiores explicações. Alba Lucínia levantou-se de faces purpureadas, exclamando com dignidade: enganei-me lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta e mãe dedicada lhe comovesse o coração. Em troca de meus sentimentos leais, recolho insultos de uma ironia mordaz e injustificável. Não a condeno. A educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social e temos de subordiná-la ao sentimento de relatividade. Além do mais, cada qual dá o que tem. E sem mesmo despedir-se, caminhou desassombradamente até o átrio, onde a liteira esperava cercada de servos atenciosos, enquanto Cláudia Sabina, como que petrificada no seu ódio ante a lição de superioridade e desprezo recebida, esboçava um riso nervoso que explodiria logo após ensaraivada de impropérios contra as escravas. Na intimidade do lar, Alba Lucínia orou, suplicando aos deuses fortaleza e proteção. A viagem do marido se efetuaria sem delongas e ela não julgava oportuna qualquer revelação a Elvídio acerca de suas contrariedades íntimas. Conformada com os fatos, ficaria em Roma, crente de que mais tarde poderiam florir as suas esperanças de paz e felicidade no ambiente doméstico. Urgia conservar a harmonia e a coragem moral do companheiro, de modo que seu coração pudesse suportar todas as dificuldades e vencer galhardamente as situações mais penosas. Ocultando as lágrimas íntimas, a pobre senhora lhe preparou todos os petrechos de viagem com o máximo carinho. Elvídio partiria com o seu amor e com a sua confiança, e isso lhe devia bastar ao coração sensível e generoso. Entretanto, o último dia das festividades adrianinas alvorecera e os protocolos da corte obrigavam Alba Lucínia a acompanhar o esposo nas derradeiras exibições do circo, onde Nestório e o filho deveriam ser sacrificados. A perspectiva de semelhante espetáculo gelava-lhe o sangue, antevendo o horror das cenas brutais do anfiteatro, organizadas por espíritos insensíveis. Recordou-se de que na antevéspera acompanhara Elvídia e Caio Fabrícios ao Aventino para as despedidas do avô e de Célia, notando que a pobrezinha estava profundamente desfigurada pelas amarguras do seu grande e infortunado amor. O coração materno experimentava ainda o calor do seu abraço afetuoso, que lhe dissera ao ouvido em voz quase imperceptível: no último espetáculo, Ciro morrerá. Revia-lhe os olhos úmidos ao dar-lhe resignada semelhante notícia, lembrando ao mesmo tempo a generosidade com que Célia acolhera a aventurada irmã. A aventura da irmã, que sorridente, feliz, partia para as delícias de Capua com seus votos fraternos de felicidade e de paz. Alba Lucínia meditou longamente os dolorosos problemas que lhe atormentavam o espírito, ponderando a necessidade de ocultá-los dia a dia sob o véu das alegrias disfarçadas e mentirosas, e demonstrando-se amargurada nos porquês do sofrimento e nos contrastes da sorte. Era, porém, imprescindível que buscasse modificar as disposições espirituais. Com efeito, daí a poucas horas, Elvídio lhe recordava as obrigações protocolares e não foi sem emoções penosas que ajustou a túnica de gala, entregando-se às escravas para as bizarrias expressões do penteado em voga. À tarde, observada à risca as tradições dos cortejos, as alegrias populares desbordavam no circo entre ditérios e gargalhadas. A caravana do César já havia chegado sob uma chuva de aplausos ensurdecedores.
Num palanque dourado, Hélio Adriano cercava-se dos patrícios e dos augustinos de maior nomeada, entre os quais as personagens aristocráticas dessa narrativa. Em torno da tribuna de honra estavam as vestais, formando um quadro magnífico, e as fileiras hierárquicas dos mais altos representantes da corte. Senadores de mantos purpurinos, chefes militares com as suas armaduras prateadas e brilhantes, dignatários imperiais, confundiam-se em linhas ordenadas simetricamente sob o verdadeiro oceano de cabeças humanas, a plebe, que dava expansão à sua alegria. Na tribuna imperial sucediam-se as libações, quando o soberano se dirigiu a Lólio Úrbico nesses termos: decretei o suplício e a execução dos conspiradores para esta tarde, em atenção aos belos serviços com que a prefeitura dos pretorianos vem ilustrando os feitos do império. Aliás, divino, retrucou o prefeito com um sorriso, devemos esse grande esforço a Fábio Cornélio, cuja dedicação extrema aos serviços do Estado se vem tornando cada vez mais notória nos círculos administrativos. O velho censor agradeceu com um aceno a referência direta ao seu nome, enquanto Adriano obtemperava. Tive o cuidado de excluir da sentença todos os elementos reconhecidamente romanos que figuravam entre os agitadores entregues à justiça. Mandei libertar a maioria no período das primeiras providências processuais, exilando definitivamente para as províncias os 3 elementos mais exaustados, restando apenas 22 estrangeiros, ou sejam, judeus, efésios e colossenses. Divino, vossas deliberações são sempre justas, exclamou o censor Fábio Cornélio, ansioso por desviar o assunto, de modo a não recordar o caso de Nestório, que, garantido por seu genro, trabalhara nos próprios serviços de pergaminhos da prefeitura. Aproveitando a pausa natural, o orgulhoso patrício acrescentou: mas a grandeza do espetáculo de hoje é verdadeiramente digna do César. Ainda não havia terminado a frase, quando todos os presentes alongaram o olhar para o centro da arena, onde, após os coleios exóticos dos dançarinos atletas, iam iniciar as caçadas fabulosas. Atletas jovens começaram a lutar com tigres ferozes, apresentando-se igualmente elefantes e antílopes, cães selvagens e auroques de chifres pontiagudos. De quando em quando, um caçador caía ensanguentado sob aplausos delirantes, seguindo-se todos os números da tarde ao som de hinos que exacerbavam os instintos sanguinários da multidão. Por vezes os gritos de cristãos às feras e morte aos conspiradores explodiam sinistramente da turba enfurecida. Ao fim da tarde, quando os últimos raios do sol caíam sobre as colinas do Célio e do Aventino, entre os quais se ostentava o circo famoso, os 22 condenados foram conduzidos ao centro da arena. Negros postes ali se erguiam, aos quais os prisioneiros foram atados com grossas cordas presas por elos de bronze. Nestório e Ciro confundiam-se naquele pequeno grupo de seres desfigurados pelos mais duros castigos corporais. Ambos estavam esqueléticos e quase irreconhecíveis. Apenas Elvídio e sua mulher, extremamente compungidos em face do suplício infamante, notaram a presença dos seus antigos libertos entre os mártires, fazendo o possível por esconder o mal-estar que a cena cruel lhes causava. Os condenados, com exceção de 7 mulheres que se trajavam de induziam, estavam quase nus, munidos somente de uma tanga que lhes cobria a cintura até os rins. Cada qual foi colocado a um poste diferente, enquanto 30 atletas negros da Numídia e da Mauritânia compareciam na arena ao som de harpas que se casavam estranhamente com os gritos da plebe. Havia muito que Roma não presenciava aquelas cenas, dado o caráter morigerado e tolerante de Adriano, que sempre fizera o possível por evitar os atritos religiosos, vendo-se então um espetáculo espantoso. Enquanto os gigantes africanos preparavam os arcos, ajustando-lhes flechas envenenadas, os mártires do cristianismo começavam a entoar um cântico dulçuroso.
Ninguém poderia definir aquelas notas saturadas de angústia e de esperança. Debalde, as autoridades do anfiteatro mandaram intensificar o ruído dos atabalhes e os sons estrídulos das flautas e alaúdes, a fim de abafar as vozes intraduzíveis do hino cristão. A harmonia daqueles versos resignados e tristes elevava-se sempre, destacando-se de todos os ruídos na sua majestosa melancolia. Nestório e Ciro também cantavam, dirigindo os olhos para o céu, onde o sol dourava as derradeiras nuvens crepusculares. As primeiras setas foram atiradas ao peito dos mártires com singular maestria, abrindo-lhe rosas de sangue que se transformavam imediatamente em grossos filetes de sofrimento e morte. Mas o cântico prosseguia como um arpejo angustiado que se estendia pela terra obscura e dolorosa. Na sua melodia, misturavam-se indistintamente a saudade e a esperança, as alegrias do céu e os desenganos do mundo, como se aquele punhado de seres desamparados fosse um bando de cotovias apunhaladas, librando-se nas atmosferas da terra a caminho do paraíso. Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o Calvário de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar, pois, ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos a te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui, o júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres. Acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa, protege, ampara, levanta quem no mundo vive a morrer. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura, o bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida do teu amor. Outras estrofes elevaram-se ao céu como soluços de resignação e de esperança, com o peito crivado de setas que lhe exauriam o coração, e contemplando o cadáver do filho que expirara antes dele, dada a sua fraqueza orgânica, Nestório sentiu que um turbilhão de lembranças indefiníveis lhe afloravam do pensamento já vacilante, confuso nas vascas da agonia. Com os olhos sem brilho pelas ânsias da morte, arrebatando-lhe as forças, percebeu que a multidão que zapupava, escutando-lhe ainda os alaridos animalescos. Fitou a tribuna imperial, onde certo estariam quantos lhes haviam merecido afeição pura e sincera, mas, dentro de emoções intraduzíveis, viu-se também nas suas recordações confusas, na tribuna de honra, com a toga de senador enfeitado de púrpura, coroado de rosas, aplaudia também ele, a matança de cristão que sem os postes do suplício nem flechas envenenadas lhe transpassarem o peito, eram devorados por feras hediondas e insaciáveis. Desejou andar movendo-se, porém, ao mesmo tempo sentia-se ajoelhado junto de um lago extenso, diante de Jesus Nazareno, cujo olhar doce e profundo lhe penetrava os recônditos do coração. Genuflexo, estendia as mãos para o Mestre Divino, implorando amparo e misericórdia. Lágrimas ardentes queimavam-lhe as faces descarnadas e tristes. Aos seus olhos moribundos, as turbas furiosas do circo haviam desaparecido. Foi quando um vulto de anjo ou de mulher caminhou para ele, estendendo-lhe as mãos carinhosas e translúcidas. O mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo, ensanguentado, e afagou-lhe os cabelos,
beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele ósculo divino e seu espírito cansado e enfraquecido adormeceu de leve como se fora uma criança. Em toda a arena vibravam radiações invisíveis dos mais elevados planos da espiritualidade. Seres abnegados e resplandecentes estendiam fraternalmente os braços para os companheiros que abandonavam o invólucro perecível nos testemunhos da fé pela injúria e pelo sofrimento. Daí a minutos, enquanto os serviçais do anfiteatro retiravam os postes de martírio, os despojos sangrentos, aos gritos de aplauso da turba ensandecida, Elvídio Lúcius, da tribuna de honra, apertava nervosamente as mãos da esposa, dando-lhe a entender as comoções inexplicáveis que lhe vagavam no íntimo, enquanto ela, obrigada a manter as atitudes protocolares, cravava no companheiro os olhos molhados. Mas, no Palácio do Aventino, naquela tarde límpida e serena, o espetáculo fora talvez mais comovente pela sua majestade dolorida e silenciosa. Recolhidos a uma sala de repouso, Quinéio Lúcius e a neta observavam todos os movimentos externos das festividades adrianinas, reparando que a onda de povo se represara no circo para os derradeiros números do programa. Ao empalecer do céu romano, a jovem buscou o fragmento de pergaminho em que Círio escrevera as oitavas rimadas do último hino, exclamando para o velhinho suavemente: Avô, a esta hora Nestor e Círio devem estar caminhando para o sacrifício. Acreditas, vovô, que os nossos amados podem voltar do céu para nos suavizar o destino? Como não, minha filha? Pois se Jesus prometeu vir ao encontro de quantos se reuniam neste mundo em seu nome, como não permitirá voltarem seus mensageiros que nos amam já desde desta vida? Célia ergueu para o ancião os grandes olhos tristes iluminados por uma candidez maravilhosa. Em seguida levantou-se muito serena, dirigindo-se à larga janela que dava para o Tibre, cujas águas refletiam os matizes da hora crepuscular. Fixando o pergaminho, leu todo o conteúdo silenciosamente, cantando depois em voz quase imperceptível, todos os versos do hino cristão e detendo-se de modo particular na última estrofe, relendo-a com uma lágrima e procurando adivinhar nela o pensamento do seu eleito. O venerando patrício ouvia-lhe a voz terna, como se escutasse uma ave implune abandonada e só, entre os invernos do mundo, sem poder exteriorizar as emoções que lhe assaltaram o íntimo dolorido. As mais tristes meditações povoavam-lhe o cérebro, sentia o coração bater acelerado num ritmo assustador. De alma confrangida, observava a neta que se voltava agora para o céu, como se buscasse entre as nuvens do azul vespertino o coração que idolatrava. Alguns minutos rolaram, longos e penosos para o seu pensamento exausto e magoado. Em dado instante, quando o firmamento já havia de todo desmaiado, a jovem fixou no alto com mais atenção os olhos ternos e profundos, como se estivesse vislumbrando alguma visão que a exaltasse. Parecia abstraída de todas as sensações do mundo exterior, de todos os objetos que a rodeavam, figurando-se não perceber a presença do próprio avô, que lhe acompanhava o êxtase comovidamente. Decorridos instantes, todavia, os braços moviam-se de novo, como se as expressões que lhe eram características retomassem o curso da realidade da vida. É verdade, suspirou Quinéio Lúcius num quase murmúrio. Vovô, disse então com uma placidez divina a lhe brilhar dos olhos. Vi um bando de pombas alvas no céu, como se houvessem saído do circo do martírio. Sim, filha, respondeu Quinéio Lúcius angustiado, depois de levantar-se para contemplar o azul sereno. Devem ser as almas dos mártires remontando a Jerusalém celeste. Profundo silêncio fizera-se entre ambos. A ansiedade de seus corações, na grandeza melancólica do momento, falava mais que todas as palavras. Célia, porém, rompeu aquela divina quietude interrogando: Vovô, já leste o Sermão da Montanha em que Jesus abençoa todos os que sofrem? Sim, respondeu o ancião amargurado. Certamente, retornou a jovem com a sua inocência carinhosa e desvelada.
Jesus preferiu que eu ficasse no mundo sem o amor de Ciro, a sofrer o sacrifício da separação e da saudade, a fim de me salvar um dia para o céu, onde se reúnem todos os seus bem-aventurados. Quinéio Lúcius sentiu profundamente a doce resignação daquelas palavras, desejou responder, exortando-a à sublime perseverança daquele sacrifício, mas tinha o velho peito sufocado. Atraiu-a, contudo, a neta de encontro ao peito, beijando-lhe a fronte enternecidamente. Seus cabelos brancos misturavam-se à farta cabeleira da jovem, como se sua velhice veneranda fosse uma noite estrelada osculando uma aurora. Ao longe, ouviam-se ainda as últimas algazarras do povo, mas o firmamento de Roma tocara-se de beleza sublimada e misteriosa. A imensa tranquilidade do crepúsculo parecia povoar-se de sagrados apelos do infinito. Então, os dois, fitando o Tibre e o céu, em prece silenciosa, começaram a chorar.